Fala galera, hoje a gente vai falar sobre como analisar aquele famoso defeito de erro na câmera, aquela mensagem que aparece, erro na câmera. Quando apresenta esse tipo de defeito, a primeira coisa que a gente tem que analisar é se o software está funcionando. A gente não pode partir para o hardware sem antes garantir que o software está funcionando. Depois que você garantir que o software está funcionando, a gente vai passar para a parte do hardware. Como a gente sabe, o próximo passo, se o hardware estiver funcionando, a gente tem que trocar a câmera. Só que muitas vezes a gente pega um aparelho na qual a gente não tem a câmera para testar. E aí a gente fica na dúvida sem querer prosseguir nos testes, porque não tem a câmera. Então, partindo desse princípio, a gente vai estar utilizando aqui esse esquema elétrico, olha, que é do J5, o J500. E a gente vai ver quais as tensões a gente tem que medir aqui para saber se realmente é a câmera ou se é um defeito na parte da placa. Então é da seguinte forma. A primeira coisa, você vai retirar a câmera. E com um multímetro ou com um osciloscópio, você vai medir essas tensões aqui, ó. Todas essas tensões, ó. Essas tensões aqui de 2.8 volts. Essa tensão de 1.8 volts. Essa tensão de 1.2 volts. A gente tem também aqui, olha. Nesse resistor aqui, ó. Ou nesse capacitor. Um clock. Um sinal de clock que você pode estar medindo a frequência dele com um frequencímetro ou a frequência e a forma de onda com um osciloscópio. A gente tem que medir aqui também, pessoal, olha, esses sinais aqui, ó, essas linhas, esse sinal de reset. A gente tem que medir esse outro comando, o comando SDA, o comando SCL, esse outro comando aqui SCL de 1.8 volts. E basicamente é isso que você tem que medir. Só o que acontece? Como você está fazendo as medições sem a câmera, então quando você medir, por exemplo, essa tensão aqui, ó, 2.8 volts, essa tensão ela tem que aparecer por alguns segundos e ela vai sumir. Ou seja, você mede lá com o multímetro ou osciloscópio, ela aparece e some. Isso significa que o circuito está funcionando. A mesma coisa você vai fazer para esta tensão, para esta. Todas as tensões você tem que fazer isso e todos os sinais. Tanto esse sinal de clock como o sinal SDA, SCL, esse outro SCL aqui. Todos os sinais, ele tem que aparecer por um instante e sumir e depois aparecer novamente. Isso acontece várias vezes. Depois disso, o circuito identifica que não tem câmera e aí ele se desliga totalmente. Aí some todas as tensões. Ah, pessoal, e tem um detalhe aqui também. Eu analisei esse comando aqui, ó. Esse comando aqui. Em nenhum momento a câmera se utilizou desse comando. Em nenhum momento apareceu algum comando aí nessa linha. Então, se você medir essa linha aqui e não tiver nenhum comando, isso é normal. E a outra linha que não vai ter nenhum comando, não vai aparecer nenhum comando, são essas linhas aqui, ó. Que são as linhas relacionadas aos dados de imagem. Não tem câmera conectada, consequentemente não tem imagem. Então, pessoal, caso tenha todas essas tensões que eu falei e os comandos por alguns instantes e depois venha a sumir, isso significa que todo o circuito está normal. Daí o defeito é realmente a câmera. Fazendo esse teste, pessoal, você se livra de perder o serviço, porque às vezes a câmera não está ligando, está dando erro de câmera, por exemplo, porque um capacitorzinho desse daqui, ó, ele entrou em curto ou ele está com fuga, alguma coisa do tipo. Daí você fica com medo de prosseguir nos testes, porque você não tem a câmera para testar, tirar a dúvida, aí você perde o serviço. Então, fazendo esse teste que eu passei para vocês aqui, é certeza que você vai identificar se é a câmera ou se é a placa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.